O sobrenome de Jesus Cristo. Eu, assim como a maioria de vocês quando éramos crianças, pensávamos que Cristo era o sobrenome de Jesus. Algo assim como Jesus da Silva, Jesus Pereira, Jesus dos Santos, quem sabe Jesus Cotelac. E somente bem mais tarde foi que aprendi que Cristo é um apelido dado a Jesus, que significa ungido em grego. E numa ocasião eu fui indagado por um colega se eu sabia o sobrenome de Jesus, o sobrenome de nascença dele. E pelo que eu li à época, pelo que eu estudei, eu descobri o seguinte: durante a gestação de uma mulher, muitos são os preparativos e as expectativas. Quem tem esposa, quem tem mãe sabe disso. E um dos momentos de certa ansiedade é a escolha do nome. A opção é feita a partir de diferentes motivações. O significado do nome, uma homenagem a alguém querido ou alguma história com aquele nome. Com Jesus, entretanto, foi um pouco diferente, porque diz a história que durante a Anunciação, o arcanjo Gabriel declarou: conceberás e darás à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Ou seja, o nome de Jesus foi uma revelação divina à Virgem Maria, e o significado indicaria toda a sua missão. Deus salva. A palavra Jesus é a forma latina do grego Jesus, que por sua vez é a transliteração do hebraico Yeshua, ou Joshua, ou Yeshua, cujo significado é Yahvé, a salvação. Mas Jesus também era conhecido como Jesus de Nazaré, ou Jesus o Nazareno, em razão da sua cidade de origem. A história bíblica diz que Jesus nasceu em Belém. Porém, a origem da família, a moradia da família de Jesus, José e Maria, moravam em Nazaré. Portanto, Jesus seria nazareno. E ao ter sido batizado no Rio Jordão e reconhecido como o mensageiro de Javé, que viera libertar o povo judeu da opressão romana, Yeshua significa Javé salva, Jesus recebeu o apelido de Masquiá, Messias, que em hebraico quer dizer ungido. Como o Novo Testamento foi redigido num grego tardio chamado koiné, o nome Yeshua Mashiach foi traduzido para Jesus ho Christos, literalmente, Jesus o ungido. E naquela época era comum chamar as pessoas pelo nome filho de fulano de tal. Então era comum se chamar filho de José, Jesus filho de José. A referência que encontramos é que ele se chamava Yeshua ben Yosef, que significa Yeshua, filho de José. Jesus é uma tradução fonética de Yeshua, e Cristo é um termo do grego que significa ungido. Somente a título de curiosidade, a tradução do nome Yeshua do hebreu para o português é Josué e não Jesus. Porém, com o passar dos anos, se convencionou chamá-lo de Jesus. Na época do Cristo, não havia batismo de forma como existe hoje, em que se é dado nome e sobrenome a um recém-nascido. E o seu nome, Yeshua, foi simplesmente dado pelos seus pais. E o sobrenome Ben Yosef
vindo aquele costume da época de se referir ao genitor como sobrenome para se referir a uma pessoa específica, pois a repetição de nomes era comum da mesma maneira que é hoje. Jesus Cristo foi um rabino judeu, e por isso também era comumente chamado de Rabi Yeshua ben Yosef, ou seja, simplesmente Rabi ou Rabino. E à medida que o cristianismo se disseminou por Roma, chegando ao ponto de assumir o latim como sua língua oficial, o nome grego de Jesus foi latinizado para Jesus Christus. Lembrando que o latim não tem artigos, donde o português Jesus Cristo, o espanhol Jesus Cristo e o inglês Jesus Christ e assim por diante. O uso do artigo definido antes da palavra Cristo e seu desenvolvimento gradual de um nome próprio mostram que os cristãos identificaram o portador desse nome como o Messias prometido dos judeus, combinando em sua pessoa os ofícios de profeta e sacerdote. Ele cumpriu todas as promessas messiânicas em um sentido superior e mais completo do que os professores das sinagogas ensinavam naquela época. E com o avanço da desinformação através da internet, as pessoas têm acreditado em praticamente qualquer coisa que leem nas suas telas, por mais absurda que seja, especialmente quando se trata de teorias de conspiração. Frequentemente, pessoas mal intencionadas inventam coisas para que as pessoas bem intencionadas, como nós, acabe divulgando na internet, nas redes sociais. Sempre foi assim. Por isso Deus já advertia no tempo de Moisés: não espalharás notícias falsas. Isso está escrito em Êxodo, capítulo 23, versículo 1. E uma dessas desinformações falaciosas afirma que o nome de Jesus é uma fabricação posterior para ridicularizá-lo e associá-lo ao porco ou ao cavalo. Dizem que o nome original deveria ser conforme o hebraico Yoshua, e que Jesus seria a junção intencional de duas palavras, J-E, que em grego teria o significado de terra, e sus, S-U-S, que em latim significa porco, e em hebraico, cavalo. Tal junção resultaria em algo como o porco da terra ou o cavalo da terra. Como a letra J só foi criada no século XVI, o nome de Jesus não poderia existir, pois ele viveu mais de 1500 anos antes disso. Como em toda boa mentira, sempre se faz uso de alguma verdade para dar credibilidade ao erro. Nesse caso, é fato que a letra J só foi inventada em 1524 por um gramático chamado Gian Giorgio Trissino. Mas isso não significa que o som representado por essa letra não existia antes. Geralmente, quem inventa e quem espalha uma teoria de conspiração como essa não entende nada de línguas, as línguas originais que dissimuladamente usam para enganar. Qualquer pessoa que fizer uma pesquisa mais abrangente na internet ou na Bíblia encontrará essas informações. Então não acredite em tudo o que você lê ou que você ouve. Faça como eu. Busque informações em diversas fontes. Veja quem escreveu o artigo ou quem está produzindo o vídeo. Filtre as informações, porque temos que lembrar que na época de Jesus, a religião predominante era o judaísmo. Então muitas palavras, muitos costumes eram daquele povo, daquela época. Algumas coisas para os dias atuais não se encaixam mais. Algumas palavras do português de hoje não existiam lá no grego
no aramaico ou no latim. Então também não podemos acreditar nas interpretações como um todo, sem antes fazermos uma breve pesquisa. O nome de Jesus pouco importa. Importa os seus ensinamentos. Importa que nós sigamos os seus passos, que nós pratiquemos o amor ao próximo, o perdão ao próximo, independente de quem quer que seja. Que nós prossigamos espalhando a caridade, a benevolência, promovendo a cura das mazelas físicas, morais e espirituais, assim como Jesus o fez e assim como Jesus ensinou aos seus discípulos, dizendo que nós poderíamos muito mais do que Ele. E que a fé, mesmo do tamanho de um grão de mostarda, pode fazer muita coisa. Pode remover uma montanha. Que Deus, em sua infinita bondade, misericórdia e sabedoria, auxilie nesse entendimento. E que Deus se faça presente hoje e sempre, no seu lar, junto à sua família e em sua vida. Se você gostou desse texto, dê um joinha para curtir o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, pois talvez alguém do seu laço familiar ou laços de amizade possa estar precisando ouvir essas palavras. E por último, mas não menos importante, se inscreva em nosso canal para receber novas atualizações quando houverem. São textos elucidativos, esclarecedores, por vezes motivacionais ou religiosos, espiritualistas. São textos com o grande intuito de auxiliá-lo na compreensão do porquê do sofrimento, do porquê você está vivendo a situação que vive hoje e de lhe auxiliar na interpretação de alguns ensinamentos que nem todos os líderes religiosos promovem para nós. Fique em paz, fiquem com Deus, que assim seja.